Gente, hoje nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre pais imaturos e filhos adultos? Desordem no amor? Gente, desordem no amor. Todas as vezes quando nós estamos falando sobre pais e filhos, a gente tem que prestar muita atenção, principalmente das ordens. Todas as ordens são importantes, né? Mas a principal é a da hierarquia. Por quê? Muitas pessoas chegam até mim e falam assim: eu não aguento mais, minha mãe é irresponsável, meu pai é descabeçado, porque parece que eles não sabem, eles não sabem o que eles fazem da vida. Olha isso. E aí a pessoa começa a falar, né? Gente, meus pais, eu não posso deixar os dois sozinhos. Que eu deixo os dois sozinhos, parece cão e gato. Eu tenho que entrar lá no meio, eu tenho que separar os dois. O que isso está acontecendo, gente? Para bom entendedor, meia palavra basta. O que acontece quando um filho, ele começa a se posicionar ali entre os pais? Mas esse filho, ele não vai se posicionar ali entre os pais à toa. Por que esses filhos fazem isso? Porque tem aqueles pais que olham para os filhos e acreditam que esses filhos precisam estar nesse lugar de olhar para eles a todo momento. Quando isso acontece, esses filhos, eles deixam de seguir a própria vida. Porque esses filhos olham para os pais achando que os pais é que são filhos. Então eles invertem esse papel dentro de um campo sistêmico. E aí, como fica a vida desse filho? Esse filho nem sempre precisa falar: nossa, o filho é adulto. É só quando é adulto que faz isso. Tem muitos pais que chegam e falam assim: nossa, meu filho de tantos aninhos me dá umas respostas assim tão maduras. Isso é importante, porque hoje em dia as crianças estão vindo extremamente evoluídas, né? É isso que eu falo, o universo ele chega para evoluir tudo e todo mundo. As crianças já estão chegando assim. Só que a gente percebe o comportamento dessa alma da criança. Então tem crianças que elas se sentem responsáveis pelos pais. Então os pais, eles começam a entrar num papel totalmente invertido, entregando nas mãos da criança essa responsabilidade de olhar para os pais, de querer cuidar dos pais. Às vezes o pai ou a mãe, acontece aquelas histórias, lá vai eu, né? Vamos pro nosso campo mórfico? Por que é campo mórfico? É isso aqui, ó. É esse lugar aqui onde eu coloco os bonequinhos. Então vamos colocar aqui uma mãe, vamos colocar um pai aqui, deixa eu achar um pai. Vou colocar um pai aqui, deixa eu achar uma criança. Então tá aqui bonitinho, mãe, tá o pai. Vamos pôr aqui a mãe e o pai. E aí, essa criança, sei lá, vamos utilizar uma história muito comum. Gente, é comum. Comum não quer dizer que é normal isso acontecer. Isso não é normal, é comum, tá? Vamos supor que o pai morreu. Um exemplo. Aí todo mundo da família chega naquela criancinha. Eu peguei uma menininha, deixa eu pegar um menininho que costuma ser assim, né? Vamos pegar a criancinha, o menininho. Aí todo mundo da família chega na criança e fala: agora você é o homem da casa. Agora você tem que cuidar da sua mãe. Porque agora você tem que cuidar da sua irmãzinha. Tem isso, né? E aí o que vai acontecer nesse ponto? Essa criança vem e posiciona no lugar de quem? Ela sempre vai se posicionar no lugar daquele que está faltando. E isso é muito profundo, porque aqui nós falamos a nível de alma. É um nível de consciência que poucas pessoas têm acesso. E que até elas tornarem conscientes de que é isso que está travando a vida delas, o que elas vão fazer? Elas vão continuar dando cabeçadas na vida. O que vai acontecer? Esse filho adulto, esse filho criança, a alma dele se torna adulta.
Porque essa criança, ela para de ser criança. Ela acha que ela é responsável pela mãe, ela acha que é responsável pela irmãzinha. Tá certo que tem o cuidado do irmão. Cuidado de irmão é diferente de cuidado do homem da casa. Essa criança, ela para e ela não vive, sabe o quê? A infância dela. Quando ela não vive a infância dela, ela se torna depois um adulto amargurado, duro. Esse adulto vai fazer de tudo para se auto-sabotar, porque ele não vai conseguir seguir para a vida. O que ele vai fazer? Ele vai se sabotar, vai fazer de tudo para os relacionamentos dele não dar certo. Ele vai ser bem, às vezes, financeiramente, porque é o homem da casa, porque ele tem que cuidar. Ele tem que cuidar da mãe, ele tem que cuidar da irmã, porque é ele que tem que pagar a escola da irmã. É isso que vai acontecendo, a irmã cresce. Aí ele começa a interferir porque não deixa a irmã namorar. A mãe vai querer arrumar um namorado porque tá viúva. Aí vem arrumar um namoradinho. O que acontece? Ele interfere, ele não deixa a mãe arrumar um namorado. Mas por quê? Inconscientemente ele vem e tomou o lugar de alguém. Ele ficou adulto antes do tempo. Tiraram a infância dele. Jogaram uma responsabilidade em cima dele que não era dele. Então é sempre sobre isso. Quando uma criança... É isso que eu tenho que falar para todo mundo, gente. A criança deve ser criança. Todas as vezes que de repente falta alguém dentro desse sistema fisicamente, é porque separou, é porque divorciou, é porque um morreu. A criança tem que ser criança. Ninguém tem que ficar falando, olha, você é o homem da casa, você é a mulher da casa, agora você tem que cuidar de tudo. Como que uma criança vai conseguir? E com o tempo essa responsabilidade vai ficando insuportável, exatamente, e insustentável. Porque essa pessoa, ela começa a carregar o que internamente? Culpa. Ela vai sentir culpa. Ela vai sentir culpa do quê? Ela vai sentir culpa se ela tiver que sair à noite, de repente, para arrumar uma namorada. É um exemplo. Ou, de repente, essa pessoa, ela vai sentir culpa porque a mãe ficou em casa, porque quer namorar, mas como colocar uma responsabilidade em cima dessa pessoa aqui, quando era criança, não pode. Mas também não pode deixar ninguém arrumar namorado. É como se inconscientemente... Se o pai morreu, falaram assim, você é o homem da casa, aonde colocou essa criança? No lugar de quem? Inconscientemente, essa pessoa já está casada. Quando é adulto, o pai morre e a filha fica no lugar? Também. Uma vez eu fiz uma constelação, foi muito profundo. Existe também, né? Me fizeram uma pergunta aqui nos stories, se existe hierarquia entre os irmãos. Sim, existe. E aí o que aconteceu? Estavam aqui as irmãs, a mãe. Deixa eu pôr essa daqui como mãe. Pronto, a mãe, os irmãos. Deixa eu pegar aqui. O que aconteceu? O pai morreu. O pai morreu. O que aconteceu? Todo mundo aqui se sentiu desamparado. A alma de todo mundo... No nosso inconsciente, nós fazemos o quê? Nós queremos suprir um lugar que está faltando. Deixa eu pôr assim. Nós vamos suprir esse lugar, porque é uma necessidade do campo sistêmico. Cada um tem o seu devido lugar, tá? Quando essa pessoa falta fisicamente, existe uma dor, uma necessidade que, de repente, essa pessoa aqui que morreu... não conseguiu concluir. Pode acontecer inúmeras coisas. Esse lugar fica vago. E isso, gente, é independente de sexo. É porque é pai, tem que ser o filho homem. É porque é mãe, tem que ser a filha mulher. Não tem nada disso. Alma, a gente não fala de sexo. A gente fala das necessidades. As necessidades que o campo tem.
Como esse lugar ficou vago, viu a dor da mãe, o que aconteceu? A filha assumiu esse lugar e começou a fazer o quê? Ordenar os irmãos. E aí o que acontece aqui? Os irmãos começaram a entrar em atrito. Essa pessoa queria namorar, queria arrumar alguém, queria seguir na vida e não conseguia. Por quê? Ela queria comprar o próprio carro, ela queria, sabe, construir as coisas dela, só que ela não conseguia. Por quê? Porque tudo que ela conquistava, ela trazia para dentro de casa para sustentar todo mundo. Então, consegue compreender como que a nossa alma, ela supre necessidades de um clã familiar? E isso é muito inconsciente, tá? É muito importante a gente começar a perceber sobre essas dinâmicas. Se os pais, eles ficam na posição infantil de falar, ai, o que vai ser de mim? Porque olha só, observa. Igual aconteceu aqui, né, nessa constelação que eu acabei de te mostrar. Se os pais começam a entrar numa situação do tipo, ai, o que vai ser de mim agora? Ai, coitado de mim, e fica naquele, ó céus, ó vida. Como que ficam esses filhos ao ver os pais dessa forma? Porque quando os filhos estão crescendo, eles olham para os pais e falam assim, é um super-herói, uma super-heroína. Nós vamos elevar os pais lá em cima, né? Nossa, porque é minha mãe, porque é meu pai, nossa, eles são assim. Aí chega num ponto que começa a observar os pais nessas atitudes, o filho vai ficar assim, peraí, meus pais não sabem, eu achei que eles soubessem, mas eles não sabem. E o que esse filho faz? Tem pais que eles começam a entrar nesse lugar menor dentro do sistema e colocam esses filhos como responsáveis por eles. Isso é independente de sexo e isso é independente de idade, que foi o que eu acabei de falar sobre a criança. Tem muitas pessoas que passam por essas dinâmicas e não percebem. Elas não conseguem perceber, tá tão assim afundadas dentro das suas emoções, dos seus próprios julgamentos, às vezes dos seus próprios dramas, que além dela bloquear a própria questão dela, esse fluxo energético da vida dela, ela sai bloqueando de todo mundo da família. E eles não percebem. Não percebem. Como assim, Pri? Vamos usar de novo o exemplo? Aqui, o pai morreu. Aí ela fica, ó céus, ó vida, o que vai ser de mim? Aí o filho desesperado fala, deixa eu vir aqui. Não pode ficar sozinho, não pode sofrer. Deixa que eu carrego isso. Deixa que eu vou nesse lugar. E esse lugar é um lugar que custa um preço muito alto. Porque esse filho vai abrir mão de muitas coisas. Até mesmo da saúde. Porque tem muitos filhos que acabam repetindo também até o mesmo padrão de doença ou do destino que um dos pais tiveram. Tá fazendo sentido? Por isso que eu falo que quando a gente começa a ter essa percepção da constelação sistêmica, o nosso olhar, ele é reajustado. Porque a gente aprendeu muitas coisas deturpadas ao longo da nossa vida. O que a gente achava que era certo, não era o certo. É certo a gente sim olhar para o outro, né? Cuidar dentro das nossas possibilidades, mas dentro dessas possibilidades de filho. Ou dentro das possibilidades de um pai, de uma mãe. Faz todo sentido, né? E aí esse filho, ele começa a seguir ali o fluxo e fala, ai, tá tudo travado, o problema sou eu. E realmente é mesmo. Porque aí você tem que tomar consciência do que tá acontecendo ao redor. Porque ao mesmo tempo que você fala que você vai, de repente quem tá aqui se sentindo, ai, ó céus, ó vida, fica assim, ai, mas você vai mesmo? O que vai ser de mim? E aí, se você for, o que eu vou fazer? Aí essa pessoa se prende na vida, prende o filho e não deixa o filho ir também. Aí fica um dependente do outro.
E aí começa a ocasionar cada vez mais emaranhamentos dentro do campo sistêmico. Profundo, né? E se um filho se posiciona num lugar olhando para os pais também, falando assim, ai, nossa, eu tenho que olhar porque parece duas crianças. O que já aconteceu aqui? Rompimento da hierarquia, não tem dessa. Rompeu a hierarquia. Porque quando olha dessa forma, existe um julgamento interno, que é um julgamento de alma. Sabe aquela verdade que ninguém fala? Igual eu falo, gente, a constelação, ela traz a origem do problema do cliente. Ela traz essa origem, porque a gente consegue identificar qual é a verdade que essa pessoa está lutando contra. Então, por exemplo, se ela olha para os pais e fala assim, nossa, vocês dois são dois irresponsáveis, ou se não olha, ai, coitado dos meus pais, são imaturos demais. Inconscientemente, esse filho, ele nega quem? Ele nega também os pais dos pais, os próprios avós. Deixa eu colocar uma vovó e um vovô aqui, coloquei um vovô até de costa, parecendo a menina do exorcista com a cabeça virada para trás. Espera aí. Não tá negando os avós. Tá fazendo sentido, gente? Então é sempre sobre isso que nós vamos observar. Se esses filhos eles não conseguem identificar, ou esses pais não conseguem identificar esse ponto, é claro que a vida deles vai continuar sempre travada. E se um filho olha também assim para os pais, né? Virei o pescoço dessa também. Eles estão tudo virando pescocinho hoje. Se os filhos também olham dessa forma para os pais, achando que eles são imaturos, o filho já está aqui em cima, ó. Ele já rompeu a hierarquia. Tá fazendo sentido, gente? Ele rompeu a hierarquia. Aqui, gente, ele não vai conseguir fazer mais nada na vida dele. É onde as pessoas começam. Minha vida tá travada, minha vida tá bloqueada, nada tá dando certo. Eu já fui, já fiz PNL, já fiz EFT, já fiz coach, fui no psicólogo e eu tô aqui. O que tá acontecendo? É o campo. É o campo sistêmico, gente. Se a gente não consegue ter essa percepção de que o campo energético que nós estamos inseridos está nos solicitando uma reforma íntima de reconhecimento do nosso lugar, a gente pode fazer de tudo na nossa vida, que as coisas não vão fluir. Porque tem gente que chega e fala assim, eu vou pra vida, eu vou fazer uma oração, me conectar, tá tudo certo. A gente tem que realmente buscar todos os recursos, mas a gente não pode negligenciar o nosso campo sistêmico. E isso é uma coisa que as pessoas estão fazendo. E, sinceramente, gente, a constelação é algo muito nova. Faz pouco tempo que ela está aqui entre nós, assim, que nós temos essa consciência. Porque quanto mais nós conseguimos aprofundar, mais a gente consegue se despertar dentro desse processo. É isso que eu falo, o nosso universo, ele tem 1001 possibilidades. E a constelação é uma delas. Então, às vezes, chegam pessoas que falam assim, ai, cuidado que a constelação é perigosa. Gente, aonde que ela é perigosa? Se a gente aprende a reconhecer qual é o nosso lugar dentro do sistema. E aí, essa responsabilidade vai passando essa de uma geração para outra geração. Tipo, essa geração estava responsável por isso, não resolveu. O campo exige isso. O campo exige. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer nessa outra geração. Essa geração também não resolve. Por quê? Às vezes não tinha conhecimento, às vezes não conseguia abrir para esse novo que a gente fala aqui na constelação. Até que chega uma pessoa e fala assim, caraca, o que tá acontecendo? Eu cansei do que tá acontecendo na minha vida. Eu cansei de ter que ficar cuidando da minha mãe, cansei de ter que ficar cuidando do meu pai. O que tá acontecendo? Eu quero seguir minha vida tá travada, minha vida tá isso, tá aquilo. O que tá acontecendo? A necessidade do campo, solicitando para que isso mude e que se reajuste. Quando essa pessoa, ela sai daqui, que ela olha para os avós e fala, nossa, eu sou muito maior.
Eu sei mais que os meus pais, sabe? Porque a alma traz essa arrogância que a gente não percebe. Às vezes a gente fala de uma forma assim, da boca pra fora, né? Mas há uma arrogância por trás disso. Então a gente começa a perceber que quando nós estamos nesse lugar, o que a gente faz? Na constelação a gente identifica. E a gente faz o quê? Eu volto pro meu lugar de filho. A gente consegue acolher aquelas pessoas que estavam faltando no sistema. A gente consegue dar um lugar para todo mundo. E isso é uma cura. É uma cura para o campo sistêmico. Não é uma cura egóica, uma cura que minha, só eu e minha vida, eu somente. Não. É uma cura para um campo coletivo. Então, às vezes, pessoas que fazem uma constelação aqui, mexe no campo, movimenta aqui, e aquilo acaba desbloqueando até mesmo para outras pessoas. Outras pessoas percebem esse reflexo da constelação, de algo que foi resolvido. É muito profundo. Quem já passou por uma constelação sabe o quanto que ela traz essa mudança para dentro de nós. No momento, é claro, né, que dói, porque a gente vai olhar para uma história que, nossa, dói demais. Mas é uma dor que depois libera. E aí a pessoa entra naquele processo. Nossa, o que eu entendi nessa constelação? Eu estive naquele lugar, não quero mais aquele lugar não, aquele lugar é pesado. Peraí, eu tava olhando pra minha mãe, pro meu pai, com os julgamentos, achando que eles eram, né, crianças. Peraí, agora eu vou aprender a falar, não mãe, não pai, vocês são adultos, vocês se resolvem. Olha, vocês são adultos, vocês se entendem, eu sou pequenininha aqui perto de vocês. A constelação sistêmica mudou a minha vida da água pro vinho. Tanto é, gente, que hoje eu só tô aqui por causa da constelação sistêmica. Minha vida era um caos. Quem me acompanha desde o começo, quem me conheceu antes da constelação e quem me vê hoje, fala, Pri, como você mudou? Mas é porque a constelação sistêmica, ela nos traz para a consciência. Ela nos traz para a lucidez. Sabe o que é ser lúcido da realidade? É isso. Gente, não existe nada melhor do que isso. Você olhar e falar, gente, essa é a realidade que se mostra. A gente não entra naquela fase de negação, entende? Pá, aconteceu isso, ok, foi isso que aconteceu. Eu não vou ficar lá relutando, não é isso que eu quero pra mim. A gente sai desse lugar. A gente fala, ok, foi isso que aconteceu. E agora? Eu vou ficar parada aqui ou eu vou decidir seguir adiante? Eu vou me esforçar, eu vou me dedicar pra eu não ter que ficar entrando aqui nesses conflitos que não são meus mais. Só vem para a constelação sistêmica quem sente o chamado no coração, porque realmente a constelação sistêmica não é para qualquer um. É muito profundo, gente. A constelação sistêmica não é para qualquer um, são para poucos. Poucas pessoas conseguem trazer, assim, digamos assim, tem essa curiosidade e essa coragem de olhar para o novo, de olhar para a tua história. Porque aqui na constelação a gente literalmente trabalha livre de julgamentos. A gente olha para fatos, para pontos específicos, pontos estratégicos, que vai realmente trazer aquela solução para a vida dessa pessoa. A solução que o campo sistêmico está solicitando. De verdade, vamos falar o português claro? Nós estamos no século 21, o mundo evoluiu, a modernidade está aí. Tá todo mundo evoluindo, todo mundo entre aspas, né? E a constelação sistêmica é o único lugar, eu vou ser muito sincera, todo mundo que é terapeuta pode falar aqui também. A constelação sistêmica é a única que consegue acessar um nível dimensional que ninguém consegue explicar direito. E como que funciona esse nível dimensional? Através do campo sistêmico. É como se a gente fosse um bando de imã, tumultuado dentro de um campo energético. E a gente tem essa mesma atração, né?
É a mesma coisa quando a gente vai brincar com um ímã e a gente puxa algo, ou algo nos puxa, sabe? Vocês já brincaram com ímã, né? Lado positivo, lado negativo, enfim, né? Mas os lados diferentes fazem o que? Acabam se atraindo. É mais ou menos essa energia que compõe dentro do nosso campo. E até quando nós vamos continuar parados? Gente, o nosso mundo não tá podendo mais ficar esperando gente, sabe? Ter que ficar empurrando o pessoal, não. Tem que dar uma acelerada. Evolução. É isso que o mundo tá pedindo. Evoluir. É a lei do universo, gente. Evolução é a lei do universo. Não tem outra explicação. O universo é incrível. E ele sempre vai nos mostrar uma possibilidade de melhora. Faz sentido?